Aí só para mostrar para vocês aqui antes da gente... Se vocês tiverem alguma dúvida, podem ficar à vontade, tá, gente? A gente vai falando aqui, não tem problema nenhum interromper. Só para iniciar o equipamento, tá? A gente tem esse botão de ligar e desligar que fica no lateral. Tá? Então eu vou só ligar ele aqui e deixar ele iniciando por enquanto. Enquanto isso a gente vai falando aqui da parte externa dele, tá bom? Então aqui na parte de trás, ó, conexão de oxigênio e rede elétrica. Esse equipamento aqui ele já vem com turbina, né? Então a gente não precisa conectar a parte de ar comprimido dele, a mangueira de ar comprimido. A gente vai trabalhar só com oxigênio e a parte elétrica que é bivolt, né? Então não precisa se preocupar com a tomada. Na lateral aqui, ó, a gente tem a conexão, só uma conexãozinha, ó, da sala de oxigênio, e aqui a gente tem uma conexão que é para poder fazer o teste do circuito. Na hora que a gente for fazer o teste, vocês vão ver que a gente consegue conectar essa ponta aqui, então, e é só para vedar e fazer o teste do circuito. Então ajuda bastante nessa parte da vedação. Bom, beleza. A parte frontal dele, a gente tem aqui a parte das conexões do circuito, então ramo inspiratório e ramo expiratório, tá? Ramo ins e ex. Só para vocês verem aqui como funciona esse encaixe, a gente tem duas válvulas aqui, uma válvula inspiratória, tá? Então não tem como inverter essas duas válvulas, você pode só conectar ela aqui e travar. E essa daqui é a válvula expiratória, que tem uma membraninha aqui também, tá? Esse aqui pode ser até higienizado, inclusive, tá? Se for fazer a higienização do paciente dos acessórios. E aí não tem como inverter, então é só encaixar. Só uma observação que sim, não é autoclavado, tá? Isso que eu ia perguntar. Só pode fazer a higienização ou esterilização com químico de imersão. Tá. Tá? Mas tem que higienizar em cada troca, não? Não, se a gente se preocupar em colocar sempre um filtro, ou seja, filtro Entendi. EPA, Aquele filtro EPA no hidrofóbico final. do paciente, tudo isso a gente vai protegendo a máquina. Tá. Aqui a gente tem um sensor, no caso de vocês aqui, é pediatria e neonatal, né? O setor onde vai ficar, né? Então a gente tem... para os pacientes adultos, né? Tem alguém de adulto aqui também? Tem. Então, o pessoal que vai trabalhar com adulto não precisa de sensor de fluxo, a gente não vai trabalhar com esse sensor, a gente só vai conectar aqui as duas traqueias, na verdade com o circuito adulto, né? Eu trouxe também. E a montagem do circuito é basicamente essa, duas traqueias, e aí você já pode vir aqui com um tubo. Então, complementando aqui, os sensores para o adulto, eles estão embutidos aqui na máquina. Uhum. Para o neonatal, você dá a função neo, aí ele habilita o sensor proximal. Uhum. Então eu vou conectar aqui os circuitos, tá? O sensor neo, tá? Ele vem conectado dessa forma. E aí, assim que a gente inicia o equipamento, repara que ele já cai numa tela de teste do circuito paciente, que ele vai fazer, na verdade, não só do circuito, mas alguns testes internos dele. E aí, esse teste, basicamente, a gente só veda aqui, e aí, a gente pode usar essa conexão lateral, tá? Conectou aqui, é só continuar, e aí faz todo o teste sozinho. Tá? A partir daqui é só aguardar ele finalizar. Seria aquele SST no Bennett, né? Isso, aquele teste do Bennett. Mas lá você tem que interagir com Sim, ele. sim. Esse aí é automático. Esse torna mais fácil. Ele vai te pedir só para desconectar no final ali, né, para testar o sensor de fluxo, não é isso? No final ele pede só para tirar, a gente testa. Na verdade, esse teste do sensor NEL, quando a gente está trabalhando com adulto, se não tiver o sensor, a gente pode pular o teste do sensor NEL, aí não tem problema nenhum, ele vai habilitar a ventilação normalmente. Agora, nisso daqui a gente poderia pular se fosse para um paciente, né? Se não usar o paciente, não usar o sensor NEL. Adulto não, acima de 10 quilos. Acima de 10 quilos você vai usar os sensores internos, não esse não. Tá? Então, por último, é só abrir aqui e continuar. Né? E até só seguir a imagem também, que já tem na lateral ali, vai ficar bem fácil. Tá? Então é isso. Esse é o teste do circuito, tá? Bem tranquilo. E aí, depois de finalizar o teste, é só colocar o ventilador em stand-by. Aí já vai para uma tela inicial onde a gente vai configurar agora o paciente, configurar a ventilação. Né? Então aqui, ó, vou configurar. Aqui a gente está com o mesmo paciente, né? Então, antes da gente desligar o ventilador, ele estava com toda essa configuração aqui já pronta. Mas eu posso vir aqui e configurar um novo paciente. Ó. Ele vai habilitar para mim pacientes adultos, pediátricos ou neo. Se a ventilação vai ser invasiva ou não invasiva, e o paciente de sexo masculino ou feminino. E por último, o peso do paciente. Aí é só você clicar e definir um peso para esse paciente aqui, ó. Vou dar um aqui. No caso aqui do neo, eu vou colocar um paciente neo, que a gente está com sensor, né? E aí, configurando essa parte inicial, a gente vai passar para os modos ventilatórios. Modos ventilatórios, ele já tem aqui um acesso rápido. Então é só você clicar aqui no modo, né? E aí já vai abrir uma janela com as configurações específicas para cada modo ventilatório. O que não tiver aqui no acesso rápido, você vai ver que tem 3 pontinhos aqui, ó, que a gente pode clicar
e habilitar aqui no acesso rápido o que eu quero ver de modo ventilatório, na verdade. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero colocar pressão controlada, né? Tem PRVC, tem CPAP, esses são os modos mais convencionais. Vamos supor aqui a PRV. Ó. Então, toda vez que eu habilitar os modos, dou um OK, e aí aqueles modos eles vêm para essa tela daqui. Então, a partir daqui é só configurar parâmetros, né? Então, por exemplo, eu estou aqui no, vamos supor que seja a pressão controlada, que é mais bem convencional. Aí aqui a gente vai definir parâmetros, ó. A FO2, né? A pressão inspiratória, frequência, tempo INSP, parâmetros básicos, né? Definidos os parâmetros, todos eles, é só clicar, tá? E girar o botão aqui, ó. Todos eles a gente vai configurar dessa forma. Ok? Vou dar um OK, e aí a partir daqui é só iniciar a ventilação. Tá? Então, basicamente, configurar esse início da ventilação é basicamente isso aqui: fazer o teste do circuito, né? O teste inicial que ele sugere, definir o tipo de paciente, modo ventilatório, parâmetros e dar um OK. Tá? E aqui a gente atende a tela de pressão, fluxo e volume. Tá? Aqui a parte numérica, tudo que a gente ajustou, agora ele está medindo aqui na lateral. Tá? Os alarmes que estiverem tocando, tá? A gente tem o botão de silenciar, né? Que a gente pode apertar de silêncio durante 2 minutos. E a gente pode vir aqui na tela de alarmes, uma vez que a gente iniciou a ventilação, a gente vem em alarmes, ó, repara que ele agora está medindo os valores, né, que aquele paciente está fazendo. Então, eu posso vir aqui e definir os limites mínimos e máximos para cada parâmetro. Então, ó, aqui está ele medindo 0.14, eu vou botar um pouquinho abaixo, 4.7, vou botar aqui 4. Então, tudo que estiver fora da faixa, ele vai indicar em vermelho. E o objetivo é deixar tudo dentro da faixa certinho, né, para ele resolver os alarmes. Repare que ele corrige automaticamente. Então, o alarme é o que está aqui. O volume do alarme, né, a gente estava comentando sobre isso aqui, né? A gente tem uma opção de volume do alarme. Então, se quiser aumentar o volume, ó, só para vocês verem exatamente onde ajusta. Beleza, então iniciar a ventilação. Até aqui tudo bem? Vocês querem perguntar alguma coisa? Tranquilo?